Boa noite, graça e paz. Meu nome é Bruno, do canal Teologando. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema de extrema relevância e importância para nós como cristãos, tanto solteiros quanto casados. Antes de nós darmos prosseguimento ao vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like ou o seu dislike se você não gostar do vídeo, a deixar suas críticas, sugestões, comentários, certo? Se você discordar, você tem liberdade para discordar de maneira bíblica. Nós não nos baseamos em achismos. Então, se você tiver uma opinião bíblica a respeito, sinta-se à vontade para comentar e compartilhar a sua opinião, certo? Compartilhe esse vídeo também com seus colegas, irmãos em Cristo, família. Quanto mais você divulga esse vídeo, você ajuda pessoas, você abençoa pessoas, certo? Então, vamos para a palavra de Deus. A importância da gente falar sobre esse assunto é que, principalmente, Paulo ele fala em Atos 20, 27, que ele não deixou de proclamar todo o conselho de Deus. Então, Paulo proclamava o quê? Todo o conselho de Deus, certo? Não apenas partes que ele achava pertinente ou que ele achava relevante. E 2 Timóteo 3,16 fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Então são partes da Escritura que são úteis? Não, toda a Escritura, certo? Por isso nós devemos tratar de todos os assuntos, até aqueles que nós achamos que sejam um pouco relevantes, certo? Então nós vamos ao que a palavra de Deus afirma. Nós cremos que, em primeiro lugar, na vida do solteiro é a sua vida com Deus. Em segundo lugar, o seu ministério, certo? E na vida do casado, a gente acredita que em primeiro lugar é a sua vida com Deus, em segundo lugar, a sua esposa, seu cônjuge, família, em terceiro lugar, o seu trabalho e em quarto lugar, o seu ministério. E nós vamos mostrar na Bíblia as afirmações a respeito disso e também as deduções que nós tiramos de passagens e textos bíblicos a respeito disso, certo? O que a Bíblia propõe. 1 Coríntios 7, 32 e 33 diz assim: o que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Então, a palavra de Deus diz aqui, 1 Coríntios 7, Paulo falando que o casado ele cuida das coisas de Deus, ele cuida das coisas da esposa, de como agradar a esposa, certo? O casamento ele foi a primeira instituição, a união homem e mulher foi a primeira instituição de Deus. Lá em Gênesis 2:24 fala: por isso deixa o homem seu pai e sua mãe unir-se à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, certo? Então, na vida do casado, em primeiro lugar, é a sua vida com Deus, em segundo, a sua vida com sua esposa. Mas a partir de mais quais textos a gente afirma isso? Efésios 5:25, ele faz a seguinte afirmação: maridos, Paulo também dizendo, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. A importância da esposa para o marido é tamanha que Deus afirma que o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, certo? Tamanha a importância da esposa. E fala que o marido ele deve se sacrificar. Qual é esse tipo de amor que Cristo tem pela igreja? Um amor sacrificial, certo? A Bíblia ainda afirma também, em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, a Bíblia fala assim, Paulo também dizendo, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, responsável, hospitaleiro e apto para ensinar. Aqui fala, é necessário, pois, que o bispo, quer dizer, a pessoa para ela ter a função de bispo, a função do pastorado, a função do diaconato, ele tem que ser marido de uma só mulher. E 1 Timóteo 3,12 ainda fala que ele deve governar bem a sua casa. Então, Paulo ele afirma aqui o quê? Paulo ele não fala assim, que o homem, para ele governar a casa, ele tem que governar bem a igreja. Não.
primeiro ele governa bem a sua casa para depois poder governar a igreja. Então quer dizer, para ele poder governar bem a igreja, ele governa primeiro a sua casa, certo? Concorda com aquilo que diz em 1 Coríntios 7, que o marido ele cuida de como agradar a sua esposa, certo? Esse é o primeiro ministério na vida do marido, é a sua esposa. E em 1 Pedro 3,7 diz assim: do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha para você ver a importância de você honrar a sua esposa e tratá-la como parte mais frágil e reconhecendo como co-herdeiras do dom da graça da vida, certo? Então nós entendemos que a palavra de Deus nos ensina que o solteiro ele cuida da sua vida com Deus, depois do seu ministério e então seus familiares. O casado cuida primeiro da sua vida com Deus, segundo da sua esposa e da sua família, por isso manda que o diácono, o bispo, o presbítero, o pastor, né, ele governe bem a sua casa para então poder, quer dizer, o teste se ele pode governar uma igreja é se ele governa bem a sua casa. Primeiro a sua casa, depois a igreja, certo? Então, primeiro na vida do casado, sua vida com Deus. Segundo na vida do casado, tô segurando uma palheta aqui, viu, gente? Tava tocando aqui agora. Segundo na vida do casado, a sua esposa, seu cônjuge, né? E sua família. Terceiro na vida do casado é o ministério, Bruno? Não. Porque para cuidar da sua esposa você precisa do seu trabalho. Então se deduz que em terceiro a prioridade é o seu trabalho, porque sem trabalho você não vai conseguir cuidar da sua casa. Isso, claro, é uma exceção na vida daqueles que vivem do ministério, porque aquele que vive do ministério, o seu trabalho é o ministério, né? Então isso muda um pouco essa prioridade na vida daquele que o seu trabalho é o seu ministério. Então na vida do casado, vou repetir aqui para ficar bem gravado na sua cabeça, eu já ouvi gente falando que essa coisa de prioridade que a esposa vem antes do ministério é coisa do diabo, já vi gente falando isso em cima de altar. Não. Então você está atribuindo ao diabo uma coisa que Deus afirma em sua palavra. Primeiro na vida do casado é Deus, segundo na vida do casado é o seu cônjuge, terceiro na vida do casado o seu trabalho, porque sem o seu trabalho ele não tem como sustentar e prover o sustento para sua casa, para o seu cônjuge, e quarto, então na vida do casado, o seu ministério. Nossa, Bruno, então o ministério não é relevante? Não, o ministério é de extrema relevância. Porém, o seu primeiro ministério é a sua esposa, é o seu marido, é a sua família. Tá ok? E na vida do solteiro, Bruno? Qual é a ordem de prioridade? Na vida do solteiro, primeiro a sua vida com Deus, segundo o seu ministério, terceiro seus familiares. Ok? E é disso que Paulo trata em 1 Coríntios 7. Depois vocês leiam o texto para vocês aprenderem sobre isso. Espero que você compartilhe esse conteúdo, que você mostre para as pessoas a importância disso. Vou trazer aqui o porquê que eu estou tratando desse tema hoje. Esse tema é um tema que falou muito comigo há uns dias atrás que eu tive que tomar uma decisão, certo? E esses dias atrás, ao tomar essa decisão, fui consultar a palavra e eu já sabia disso e mais uma vez eu falei, não, o meu primeiro ministério é a minha esposa, né? É a primeira instituição que Deus criou, o casamento, a família. Então, eu abri mão, eu dei um tempo de um ministério para eu poder cuidar da minha família, certo? Cuidar da minha casa, cuidar da minha esposa, porque o meu primeiro ministério é ela. Espero que você aprenda com isso. Se um dia você se deparar com algo que te leve a decidir sobre um ministério na igreja, um cargo de ministério de louvor, diaconato, alguma coisa, e você tenha que dar um tempo para você tratar o seu lar, para você cuidar do seu lar, para você dar uma atenção maior e especial ao seu lar, que você reflita nessa palavra, tá ok? Que nós tenhamos aprendido com isso, assim como Deus fala ao meu coração, que Deus fale ao seu. Fique na paz do Senhor e que esse ensino te abençoe, em nome de Jesus. Amém.